Olá, amigos! Bom dia! Bom, nós vamos dar início à nossa live de hoje. Hoje, dia 14 de junho, nós estamos aí na semana das comemorações do 35º aniversário da cidade de Quissamã. Sim, temos o que comemorar, afinal de contas, nós vivemos numa cidade, numa terra, né? Terra boa e amiga, com a população de bem, numa cidade bilionária, porém carente de vários serviços públicos. E todos nós sabemos disso. Temos muito que melhorar e muito que evoluir. Retrocedemos muito em serviços, em qualidade de vida, especialmente na saúde, na segurança pública, mas ainda vivemos na bela e rica Quissamã. Então vamos lá falar da Quissamã de verdade? Vamos sim. Então, hoje eu queria destacar aqui essa bela camisa que eu estou vestindo, dizer que essa camisa está sendo feita pelo jovem Davi, da Coruja Produções. Bota aí o telefone do Davi para quem quiser adquirir a camisa. O contato dele está aí, o telefone está aí. Vamos valorizar os empreendedores da nossa terra. Tá? Tem outras estampas maravilhosas. Eu escolhi essa, que é o Museu Casa Quissamã, que é um símbolo, uma referência do turismo na nossa região e um rico patrimônio histórico que pertence à Prefeitura de Quissamã. Bom, vamos lá? Falando em riqueza, falando dos bilhões, eu começo sempre demonstrando a vocês que desde 2017 para cá não houve queda da arrecadação do município. Nós vivemos numa cidade bilionária que a cada ano está mais rica. Então mostra aí, Presunto, por favor, a arrecadação do nosso município. Os dados que vocês estão vendo na tela aí são de arrecadação até o mês de abril de 2024, onde Quissamã, só no mês de abril, arrecadou quase 40 milhões de reais. Se vocês verem aí, em 2023, no mesmo período, foram 34 milhões. Então, como vocês estão vendo no gráfico, a arrecadação vem vendo no crescente, e nós até abril arrecadamos 160 milhões de reais, quase 160 milhões de reais. E nesse desgoverno, mais de 2 bilhões 627 milhões de reais. Tá? Esse valor aí dividido pelo número de habitantes dá uma média de 120 mil por habitante. Mas em que pese essa arrecadação bilionária, essa cidade, que é a segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Quissamã está com o nome sujo no CALC. O CALC é uma certidão expedida pelo Tesouro Nacional que aponta as cidades caloteiras, e Quissamã está inscrita no CALC. Isso quer dizer que a cidade de Quissamã possui várias inconformidades junto ao Tesouro Nacional, e essa certidão, volta para mim, essa certidão inviabiliza a obtenção de recursos, de alguns recursos na esfera federal. E eu demonstro sempre isso porque não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, é falta de gestão. Imaginem vocês que a gente vive na segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro, que não consegue limpar o seu nome. Isso denota a incompetência dos dois governos, da senhora Maria de Fátima e do seu vice, Marcelo Batista. Bom, já deixando para vocês também uma informação importantíssima, que esse desgoverno que se instalou na cidade desde 2017 vai deixar para o seu sucessor. Todos nós sabemos que nós estamos em ano de eleição e que esse desgoverno, Maria de Fátima e Marcelo Batista, vai deixar para o seu sucessor uma dívida pública de mais de 600 milhões de reais. Por favor, bota aí na tela, Presunto. Isso são dados do SADPEM, qualquer um pode acessar. Para ser mais precisa, a dívida pública hoje da cidade de Quissamã, o que o futuro prefeito vai herdar é uma dívida de 673 milhões de reais. Então, para quem anunciava e que pegou a cidade com mais de 100 milhões de dívida, está deixando para o seu sucessor uma dívida de mais de 673 milhões de reais. E, mais uma vez, destacar que isso denota, isso configura, isso é a prova de que os dois são péssimos gestores. Vamos falar de saúde pública. E
aqui destacar mais uma vez o que é recorrente no município. Está faltando tudo, desde suplemento alimentar, como o Ensure é um deles, para adultos e também para crianças, como medicação e insumo. Isso é uma realidade. E não adianta ninguém dizer o contrário, porque a população e quem é usuário do SUS sabe muito bem disso. Então, não tem o que comparar. Ah, porque comparando com município tal, comparando com município... Não existe comparação. Nós vivemos na segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro, onde a falta de medicação não deveria, não poderia nunca ser uma realidade, que é a realidade que a gente vive. E eu estou falando de falta de medicação básica, de medicamentos básicos. Bota as receitas aí que a gente conseguiu para exibir hoje. Eu estou mostrando para vocês receitas de medicamentos que não tem na rede, inclusive medicamentos controlados. E vocês certamente também têm um conjunto de receitas desse em casa, do pai, dos filhos, ou certamente tem um vizinho, se você não tem, se você tem dinheiro para comprar medicação e não vai à farmacinha lá, a central de abastecimento farmacêutico buscar remédio, se você não tem, se você tem condições de comprar remédio e não está passando por esse dissabor, por esse problema, tenha certeza que a maioria da população está passando por esse problema. E não é falta de dinheiro, não é falta de contrato, não é falta de pagamento, porque os contratos existem, mas o remédio não chega a quem deve chegar. E aí eu deixo para vocês analisar o que pode ser isso, o que é isso e o que está claro para todo mundo. Uma cidade que, em 35 anos de emancipação política administrativa, nunca tinha passado por um escândalo de extrema proporção, como foi a Operação Dama de Espada, que investiga supostos desvios de dinheiro público na saúde. E aí, falando em saúde pública, eu quero falar de um tema que é muito importante. Existe uma doença chamada esporotricose. Essa doença é uma doença fúngica. O que quer dizer doença fúngica? Ela é transmitida por um fungo. Ela se chama esporotricose, mas também é conhecida como doença do jardineiro. Por quê? Porque esse fungo ele vive no casco das árvores. Infelizmente, qual é o maior transmissor dessa doença? É o gato, porque ele afia as unhas nos cascos das árvores. E é uma doença, é um fungo que também vive na terra. E essa doença, ela existe no Brasil inteiro. E ela, no estado do Rio de Janeiro, já é alarmante. Tanto que o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde já emitiram notas técnicas para os municípios para realizar ações de combate a essa doença que é uma zoonose. O que é uma zoonose? Zoonoses são doenças transmitidas pelos animais aos seres humanos. Então, é uma doença que é de competência para ser tratada dos municípios, porque é na atenção primária que você combate as zoonoses. Bom, bota as imagens das notas técnicas aí, Presunto. Eu estou falando da nota técnica para esse pessoal da saúde, que não sabe, mas precisa saber. Eu estou falando da resolução da Secretaria Estadual de Saúde 674, de 2013. Que está aí, ó, considerando o aumento de esporotricose. Isso não é uma doença recente. Há mais de 10 anos que a esporotricose vem afetando vários cidadãos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, como eu falei. E essa nota técnica diz que o caso de suspeita ou confirmação da esporotricose deverão ser notificados e registrados semanalmente no Sistema de Informação e Agravos de Notificação, SINAM, através do boletim individual de notificação. Passa outra nota técnica. Essa é a nota técnica do Ministério da Saúde, que fala das recomendações à vigilância em saúde sobre esporotricose. Aí está a foto de alguns animais afetados, ela começa num comprometimento respiratório, porque esse fungo afeta diretamente o pulmão dos animais,
e externamente se apresenta com essas feridas que vocês estão vendo aí. Eu tenho fotos mais graves, assim, mas eu não posso exibir, até porque são fotos muito chocantes dos animais e dos seres humanos. Mas a gente vive em Quissamã esse surto de esporotricose. E eu fiz, no dia 17 de outubro de 2023, a senhora prefeita, uma indicação para... Volta para mim. Fiz uma indicação à senhora prefeita... Volta para mim, presunta. Fiz uma indicação à senhora prefeita para que implementasse as ações de combate à esporotricose na atenção primária. Ela não me respondeu. E por que eu fiz isso? Porque todos sabem, eu tenho 50 anos de vida e 40 anos dedicado ao cuidado de animais. E especificamente gatos com essa doença. Eu já salvei vários animais, eu tenho vários animais em casa que eu acabei adotando com essa doença. Eu já me contaminei com esporotricose, já fiz tratamento, estou curada. Mas fiz essa indicação à senhora prefeita porque nós, vereadores, não podemos fazer nada com relação a isso se não pedir, né, e cobrar as autoridades que façam. Mas nada foi feito. Bota a indicação na tela aí, presunto. Fiz a indicação, está aí, inclusive transcrevi quais são as ações que devem ser feitas. Campanha de conscientização, vigilância epidemiológica, o que a vigilância tem que fazer, atendimento veterinário, o controle populacional dos gatos, a capacitação de equipe de saúde, ou seja, se nós não desenvolvermos essas ações que estão aí e mais as que estão descritas nas notas técnicas, volta para mim. Se nós não castrarmos os gatos para evitar a prole indesejada, o aumento de felinos, se nós não castrarmos esses animais, se nós não cuidarmos desses animais contaminados, o que vai acontecer? A doença vai ter uma expansão em proporções, como a prefeita gosta de dizer, gigantescas, que é o que está acontecendo na cidade. E como é que se combate a esporotricose? Com o uso de medicamento chamado itraconazol. Mas antes de falar do itraconazol, eu gostaria de mostrar a imagem de vocês, de duas pessoas que inclusive estão aqui hoje, estão aqui agora. Mostra as imagens aí. Isso é esporotricose. Então, essas duas pessoas, elas estão com a esporotricose. Essas duas pessoas foram, volta para mim, essas duas pessoas foram à unidade de saúde da família, lá de Caxias, estiveram com o Dr. Tales. Dr. Tales diagnosticou a doença, Dr. Tales prescreveu o uso do itraconazol, e essas duas pessoas foram à central de abastecimento farmacêutico buscar a medicação. E adivinha? Não tem itraconazol. Eu vou repetir. Essas duas pessoas contaminadas com essa doença, que é uma zoonose, estiveram na central de abastecimento farmacêutico e não tem o itraconazol na rede para essas pessoas e para as demais também que porventura estejam contaminadas com a esporotricose. Se isso não te afeta, se isso não te causa indignação, eu não sei se você pode ser chamado de ser humano. Porque hoje, né, é com outro, mas amanhã pode ser com você. E mais, exibe a receita não atendida aí do itraconazol, das duas pessoas. Está aí. Vocês estão vendo? A primeira, uso oral, itraconazol. E não tem. Só que eles não botam mais o carimbo de não tem. Porque é proibido botar o carimbo de não tem. Né? Eles só escrevem que foi atendido quando tem. Bonito isso, né? Volta para mim. Vocês são servidores públicos, vocês são obrigados a dizer a verdade e vocês são obrigados a informar a população. Nenhuma ordem manifestamente ilegal pode ser cumprida por nenhum servidor público. Fica o recadinho. Bom, bota o valor do itraconazol aí para o povo ver. Esse é o remédio. Custa, na promoção, é um remédio caro, ele custa R$ 51,00, mas nessa caixinha só tem 15 comprimidos. E normalmente, na primeira semana, você tem que tomar 2 comprimidos. Então, R$ 51,00 por semana. Nós estamos falando de R$ 200,00 por mês, um custo de itraconazol. No mínimo, volta para mim, quem é
que tem R$ 200 por mês para fazer uso de um traconazol. No caso específico dessa família, são 2 pessoas afetadas, na mesma família. Então, a gente está falando de R$ 400 por mês. Eu não sei nem como adjetivar. Isso é um crime. Isso é um crime contra a saúde pública. Vocês são criminosos. Mas esse traconazol vai ter que aparecer. Ah, se vai. Porque é inadmissível. E nós, eu enquanto vereadora, e cada um de vocês que estão assistindo, e outros vereadores, e vocês, gestores de saúde, agora eu estou falando com a senhora, enfermeira Milena, é uma vergonha. Não foi isso que você aprendeu comigo? Faltar aí traconazol, assim como está faltando medicação controlada, como está faltando suplemento, o Ensure, para a população, é vergonhoso. É vergonhoso. E vocês estão assinando o processo de R$ 50 milhões. A conta de vocês vai chegar. Vocês podem ter certeza disso. A conta de vocês está demorando, mas vai chegar. Isso eu garanto. Bom, vamos falar de dengue, que é um outro problema seríssimo que você não ouve falar. Você está ouvindo falar de óbito em Quissamã por dengue? Você está ouvindo falar de alguma ação efetiva de combate à dengue em Quissamã? Não, pois a dengue existe. Existe no estado do Rio de Janeiro e também existe em Quissamã. E o que está sendo feito por essas pseudo-autoridades? Nada, absolutamente nada. E eu vou mostrar para vocês hoje a realidade de Quissamã com relação à dengue. Bota aí os dados da Secretaria Estadual de Saúde com os números de casos de dengue. Vocês estão vendo na sua tela a informação da Secretaria Estadual de Saúde, informando os casos que foram notificados. Eu estou falando de casos notificados, fora aqueles que não são notificados, porque a pessoa vai ali no hospital, sente um mal-estar, não é diagnosticada e é mandada para casa. E todos vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou falando só dos casos notificados. 1.767 casos notificados. Está aí na sua tela. Em 2024. Somente em 2024. Bota a próxima imagem. Esses são os casos notificados e confirmados. Não é isso, Gustavo? 417 casos notificados. Isso vocês estão vendo que está acontecendo num crescente. 417 casos notificados. Próximo. Esses são os casos, esse é o, não são, um caso de óbito por dengue na cidade. Aconteceu um caso de óbito por dengue na cidade. Isso ninguém fala. Não é verdade? Mas a vereadora fala. Já tivemos um caso de óbito por dengue. E aí, volta para mim, acabou? E esse é um documento que informa o mês da notificação e um comparativo com o ano passado. Vocês podem ver aí que no ano passado nós tivemos 38 casos. E agora nós tivemos 398 casos notificados e confirmados. Então, nós tivemos um aumento de mais de 100%, de 1.000%, perdão. 1.000% de casos de dengue. Volta para mim. E o que você está vendo a prefeitura fazer? Quais são os investimentos que a Secretaria de Saúde está fazendo para o combate à dengue? Eu digo a você, nenhum, muito pelo contrário. Se nós compararmos a estrutura que nós tínhamos em 2012 com a que nós temos agora, o atual governo desmobilizou a vigilância em saúde, sobretudo para o combate à dengue. E eu vou mostrar para vocês em números. E eu gostaria muito que alguém me desmentisse. Mas não vão poder, sabe por quê? Porque nós trabalhamos com a verdade. A própria prefeitura de Quissamã, em seus espaços públicos, mantém criadores do mosquito.
Eu vou repetir. A própria prefeitura de Quissamã, nos seus espaços públicos, mantém criadores do mosquito da dengue. E eu vou mostrar para vocês imagem. Do Centro de Referência da Juventude, lá. Mostra, olha só, essas imagens foram feitas ontem. Eu fiz as imagens. Eu estive pessoalmente. Isso é uma casa alugada do pai da senhora Tamires, que é chefe de gabinete da prefeita Maria de Fátima Pacheco. Claro, alugaram a casinha do pai da chefe de gabinete, né, da família da chefe de gabinete, para colocar o Centro de Referência da Juventude. Ou seja, aí frequentam os jovens de um programa da juventude, correto? Essa é a piscina que eles botaram essa tela, né? Deve ser para separar a área VIP do mosquito VIP para o mosquito baixa renda, né? E aí, essa água podre, igual o governo, está aí como criadouro da água. Tem uma água mais sujinha embaixo e água limpinha em cima, acumulada, como criadouro da dengue. E eu fico impressionada que esse povo vai para lá, Gustavo, para fazer vídeo com os jovens. Vai o vice-prefeito que está pocando nos vídeos, né? Ele agora é o locutor oficial. Para ficar em visibilidade, né? No uso da máquina para se evidenciar em ano eleitoral. Então vai para lá, faz vídeo. Vocês não veem isso, não? Vocês passam na porcaria, do lado da porcaria. Vocês não veem isso, não? Ou seja, o objetivo dessa gente não é se preocupar com você, é se preocupar em se perpetuar no poder. Porque eles só veem a pessoa com o voto. Eles contabilizam vocês como voto, não como seres humanos e como pessoas que precisam de cuidado e de atenção. Está aí um criador oficial do mosquito da dengue, pago pela prefeitura, custeado pela prefeitura. Mas não é só esse, não. Vamos lá para o Parque de Exposições. Também estive lá ontem. Esse aí é o Parque de Exposições, um criadouro oficial do mosquito da dengue. Sujo, imundo, vandalizado, quebrado, abandonado. Aliás, o Parque de Exposições está à cara desse desgoverno. Essa aí é a sucata do governo de Maria de Fátima e Marcelo Batista. Nesse sucatão aí, que eles botaram um portão, imagina, botaram um portão para a vereadora não entrar. Como se um portão fosse me inibir de entrar em algum lugar, né? Lê do engano. Eu entro onde tiver que entrar. E eu quero ver alguém me impedir. Bom, essa aí é a draga. Vocês estão vendo aí dentro da draga? Isso aí é uma água, ó, limpinha, água de chuva, onde está cheio de foco da dengue. Vocês estão vendo aí? Eu subi na draga. Vocês estão vendo essa água aí? Isso meio vermelho no fundo? Pois é, isso aí é água. Eu vou mostrar para vocês já já, porque eu peguei uma pedra e joguei para fazer movimento na água, para vocês verem que isso aí é um criador oficial da prefeitura, uma draga, que está jogada no Parque de Exposições. Aliás, aí, vocês estão vendo? Joguei uma pedrinha para vocês verem que isso é água. Nesse criador oficial, essa draga que foi comprada com recursos da Petrobras de recomposição ambiental, um dinheiro público, e essa draga aí está jogada lá no Parque de Exposições, junto com essa sucata, tanque de leite, caixa d'água, enfim, outro criador oficial. Só 2 amostras para vocês que a própria prefeitura, dentro dos prédios da própria prefeitura, tem criadores da dengue. Agora, vocês imaginam, dentro das casas das pessoas, das propriedades, que não estão recebendo as visitas dos agentes de combate à endemia. E por que não estão recebendo as visitas dos agentes de combate à endemia? Simplesmente porque não tem pessoal. Eu vou repetir. Esse desgoverno desastroso, criminoso, diminuiu o número de agentes de combate a endemias para trabalhar na vigilância em saúde.
As aplicações de larvicidas que deveriam ser feitas regularmente não estão sendo feitas. Que deveria ser de 15 em 15 dias. Quando esses aguerridos agentes chegam em alguma casa, porque são poucos, são 11, eu vou mostrar aqui para vocês, são 11, mas assim, eles tiram férias, né? Tem a questão de licença, então você pode contar com muito menos no combate efetivo e nas ruas a pé, porque nem carro tem, mas nós vamos chegar lá. Quando eles chegam numa casa e não tem, cadê o papel? Quando eles chegam numa casa e não tem ninguém, eles deixam esse papelzinho aqui. Mostra na tela esse papelzinho aí, o comunicado. Vocês estão vendo esse documento aí? Então, esse telefone que está aí, 2768-2209, ele simplesmente não funciona. Eu não estou brincando não, gente. Pode ligar agora. Se vocês quiserem. Agora está na hora do almoço, vão dizer que é hora do almoço, tá? Mas esse telefone 2768-2209 e o 2768-1809, que é o da vigilância epidemiológica, ele não funciona. Volta para mim. Aí as pessoas deixam um bilhete na casa para ligar para um telefone. Você não está, estive aí, você não está, estou deixando aí um telefone para você entrar em contato. Aí o cidadão liga e o telefone está quebrado. É piada, né? É risível, né? Não é não, é o caos. Parafraseando um ex-vereador, é o caos caótico. Esse é o cuidado que essas pessoas têm com a sua saúde, com a saúde pública. Com uma doença gravíssima, com uma doença que mata, como nós já vimos, né? E vemos no estado do Rio de Janeiro inteiro, no país inteiro. Bom, nós temos 11 agentes de combate à endemia. Nós tínhamos em 2012 16. Preste atenção. Eu estou falando para vocês de um governo de 12 anos atrás. Em 2012, tínhamos 16 e hoje nós temos 12. Ao invés de aumentar, porque o ideal hoje seria nós termos de 18 a 21 agentes de combate à endemia. Não, nós diminuímos o número de agentes de combate à endemia. E cadê o concurso público? Cadê o processo seletivo de contratação? Porque esses profissionais, se vocês não sabem, Maria de Fátima e Marcelo Batista, esses profissionais eles são pagos pelo governo federal. Então basta fazer o concurso público para essas pessoas trabalharem, o salário delas serem pagos pelo governo federal. Mas nem com isso eles se preocupam, seu Henrique. É impressionante. É uma falta de capacidade técnica, de gestão com má fé e com total desprezo pela vida humana. É tudo isso junto, sabe? É a mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia, como diria o ministro Barroso. É isso que descreve esse governo desastroso, desumano e criminoso. Bom, na área rural, esses agentes de combate à endemia não vão há muito tempo. Esquece. Se não tem como fazer a área urbana, seu Henrique, que dirá a área rural? Esquece. Na área rural, então, esquece. Mas está faltando insumos para a coleta de larvas. Eu estou falando daquelas pepitas. Estou falando de insumos para a coleta de larvas. Falta álcool para preservar a larva. Você acredita nisso? Mas é a realidade, prefeita, vice-prefeito, né? Por que vocês não tiram o traseiro da cadeira? Para de se preocupar em fazer reunião política, para de se preocupar com reeleição e se perpetuar no poder, para de se preocupar com um terceiro mandato e vão trabalhar para a população, porque é isso que a população espera de vocês. O povo está de saco cheio da cara de vocês. E só vocês que não percebem. Fala, senhor. Essa situação que a senhora se referiu aí, sobre você ligar para o serviço público e não ter o atendimento, porque o telefone não funciona, não é só lá no setor de sanitário, não.
nos traz e outras repartições, é a mesma Ele está se referindo aqui que a falta de feedback do telefone de ligar e não ser atendido não é específico da vigilância em saúde, é também de outros serviços de saúde. Mas hoje nós estamos atacando especificamente a dengue e este serviço, senhor Henrique, que deveria funcionar. Mas nós vamos chegar lá nesses outros serviços. Bom, a última vez que foram comprados esses insumos, pepitas, foi em 2010, só para vocês terem noção. E comprado e recebido também do governo do Estado, porque o governo do Estado faz doação desses insumos. Basta pedir, basta fazer a interface. Porque vocês saem daqui para ir se reunir com o secretário, mas não é para falar do município, é para falar de política, de acordo, de negociatas. Vocês têm que sair daqui para ir, ou se sair, que não precisa sair, basta um telefonema, basta um documento para conseguir esses insumos e não precisar comprar do governo do Estado, porque eles dão. Bom, eu já mostrei para vocês, mostra como se combatia a dengue num governo que funcionava, e que nós vivemos uma epidemia de dengue e saímos lindamente dela. Eu estou mostrando a vocês, isso são ações que eram feitas de combate, de conscientização, envolvendo a classe política, envolvendo os moradores, envolvendo todos os profissionais de saúde, envolvendo todas as secretarias. Por quê? Quando você mobiliza, quando você leva isso, a importância disso para a população, quando você envolve a comunidade nesse tipo de trabalho e de ação, né? Nós tivemos aí os 10 minutos contra a dengue, era você tirar 10 minutos da semana para olhar o seu quintal, para ver até o quintal ou o terreno baldio do lado, se realmente tinha foco, e acionar através do telefone, na época, eu estou falando de 12 anos atrás, um telefone que funcionava, e com agentes, com o auxílio, inclusive, do Corpo de Bombeiros Militar, porque é assim que se trabalha, é assim que se faz, é assim que todo o poder público deve se comportar perante uma doença dessa que, repito, é gravíssima. Bom, já mostrei aí a imagem, mostra de novo a imagem do óbito aí, divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde, de novo, o presunto, para a gente corroborar a verdade. Bom, não tem veículos, a gente não tem veículo para transportar esses agentes de combate à endemia. Preste atenção, gente, essas pessoas, elas andam de bicicleta, mas elas têm que transportar. Quando elas vão fazer um trabalho maior, tem que transportar bomba, tem que transportar equipamento, e ela não pode levar isso no lombo, porque eles não são burro de carga, né? Então, andar, percorrer grandes distâncias, então eles precisam de carro. Para isso, o governo federal manda recurso para ela comprar carro, não só paga o salário, mas também manda recursos para comprar carros para esses agentes serem transportados. Adivinha quantos veículos a vigilância em saúde, eu estou falando da vigilância em saúde, que não é só a vigilância sanitária. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância do trabalhador e vigilância ambiental. São 4 vigilâncias. Dentro, para atender essas 4 vigilâncias, adivinha quantos carros tem? Mostra a imagem. 1. Essa imagem foi feita ontem. Essa é uma L200. E lá também tem um Gol, mas o Gol não fica lá. O Gol fica sendo utilizado pela Secretaria de Saúde para uso exclusivo da secretária e para transportar pacientes, quando deveria estar atendendo a vigilância em saúde. E detalhe, esses recursos foram comprados, esses carros foram comprados, esses veículos foram comprados com recursos exclusivos para uso da vigilância em saúde. Bom, já mostrei aí a foto do carro que eu mesma fiz ontem, né? Dizer que só temos 2 fiscais hoje da vigilância sanitária. Fiscal da vigilância sanitária é aquele que, dentre as atribuições que tem, vai ao comércio para verificar o comércio dos outros, enfim, que é também um caos, né? Nós temos por município inteiro 2 fiscais. Tivemos um caso, inclusive, de um bebê com dengue, e eu estimo que o bebê esteja melhor, que é o netinho de um amigo nosso. E essa é a situação caótica do governo da cidade, como é que é? Sustentável, né? Dita sustentável. Pseudo-sustentável. É assim que essa cidade, é com essa musculatura, né? Com essa precariedade. Eu quero aqui mandar um abraço para todos os funcionários da Vigilância em Saúde.
Pessoas que eu conheço, cada um deles. Nós construímos o prédio da Vigilância em Saúde, nós dotamos a Vigilância em Saúde de todos os equipamentos, de todas as condições para trabalhar lindamente. E foi assim, prefeita, que nós conseguimos elevar a cidade de Quissamã para primeiro lugar em saúde no estado do Rio de Janeiro, lugar que a senhora nunca vai conseguir alcançar. Foi dessa forma, foi tendo empatia, foi cuidando de fato das pessoas, coisa que você e Marcelo Batista é só no gogó, é só no discurso, é só na falácia que vocês dizem que cuidam de gente. Eu sei do que vocês cuidam e a população também já está abrindo os olhos e sabe muito bem do que vocês cuidam. Fala, Gustavo. É só que a falta de carros impede, inclusive, das comunidades mais distantes de receberem os técnicos. Sim, eu acabei de falar que por falta de veículos eles não podem se locomover. Sim. Hoje está crescendo muito mais o número. Sim, o número de imóveis, inclusive, né? É bom a gente falar isso porque não é com relação ao número de habitantes do IBGE que diminuiu o número, é número de imóveis, prefeita, sabe? Porque são abrigos, no caso específico da dengue, tá? Só para a senhora saber, se a senhora, com certeza a senhora não sabe, porque a senhora não sabe muita coisa. Vamos falar de segurança pública? Bom, vamos falar de segurança pública. Eu quero começar destacando para vocês que, desde 2017, quando eu entrei na Câmara, eu fiquei cobrando o programa Ciproex. O que é o programa Ciproex? O programa Ciproex é um convênio do município com o governo do estado para aumentar o policiamento na cidade. E o que é feito? O município paga um valor para que policiais de folga possam estar no município trabalhando. Somente em 2020 foi isso? Somente em 2020 que esse programa foi implementado na cidade. 2020 era um ano eleitoral, né? E aí em 2020 eu cansei de votar contra o remanejamento de verbas que estava alocada lá para o Ciproex para pagar a taxa de banco, porque é isso que acontecia, né? na Câmara lá. E até 2020 eu vi vários projetos de lei lá e sempre votei contra tirar dinheiro desse programa para pagar outras coisas que não têm tanta relevância quanto esse programa. Pois bem, em 2020 esse programa foi implementado na cidade. E aí nós tivemos uma redução. Foi implementado com 8 policiais. Nós tivemos uma redução de 8 policiais para 4. O que eu estou mostrando está na tela. Nós investíamos mais de 100 mil, tá? Um pouquinho mais de 100 mil reais para a contratação de 8 policiais. E hoje, bota aí, hoje nós, tá vendo aí? Nós pagávamos mais de 100 mil por mês e hoje nós pagamos 30% desse valor, menos de 30 mil reais por mês. Mas por quê? Volta para mim. Porque eles diminuíram pela metade. No ano passado, eles diminuíram pela metade o número de policiais do PROEX. Sabe por quê? Qual foi a justificativa? Falta de recursos. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Pois bem, já não estava bom com 8. Piorou com 4. Onde é que 4 policiais... Porque não dá nem para botar policial em Santa Catarina. Não dá nem para botar policiamento em toda a cidade. Porque são 4, e quando nós temos 4. Tá? E aí vem Maria de Fátima e seu Marcelo Batista e divulgam no jornal O Dia que implementaram um programa chamado Quissamã Mais Segura. É verdade, saiu no jornal O Dia, bota aí no jornal O Dia. Eles disseram que eles fizeram um convênio com a Polícia Civil. E aí eles vão remunerar os policiais civis e aí vão intensificar o combate à criminalidade. Volta para mim. Eu só queria dizer que combate à criminalidade de frente não é a Polícia Civil que faz. A Polícia Civil até pode fazer em casos específicos, no cumprimento do exercício funcional dele. Mas quem faz esse combate no policiamento ostensivo não é a Polícia Civil, é a Polícia Militar, prefeita. Então, a senhora vai lá e cortou o programa, que já era pouco, 8 policiais, diminuiu para 4, disse que era para conter despesas, né? Como se segurança pública fosse uma área em que a senhora tivesse que fazer economia, né? Porque pode fazer economia em outras coisas. Por exemplo, a senhora poderia fazer economia na grama,
que a senhora pagou 6 milhões, né? E agora deu um aditivo de mais 400 mil na grama. Mas na grama, no capim, no mato, se é que a população está me entendendo, vocês não fazem economia, né? Vocês fazem economia na segurança pública. E foram lá e cortaram. Aí estavam dizendo que o programa Quissamã mais segura, mas é piada, né? Mas sabe o que é? Esse povo não anda à noite, não trabalha, não fica com comércio aberto até à noite, porque a Bonita, inclusive, anda com segurança, né? Só o show de Ludmilla, mas tinha mais de 4 policiais 3 vezes. Exatamente. Fez um show de Ludmilla que custou 500 mil reais. Só o show da Ludmilla, lá, que não deu ninguém de Quissamã, só gente de fora, já manteria o programa por 5 meses. Mas não. Porque vocês fazem economia no que é importante para a população. Para vocês é indiferente. Para quê? Né? Para que vocês querem? Por que vocês vão aumentar o número de policiamento na cidade? Para vocês não é interessante, né? A gente sabe muito bem por quê. Eu sei. E a senhora sabe também, senhora prefeita. E o senhor vice-prefeito também sabe. Ou pelo menos deveria saber. Bom, já falei aqui que diminuiu a escala da área central, que seria de 10 às 22 horas, de 8 para 4 policiais. Não teve justificativa. Segundo os próprios policiais, esse corte impacta 50% do efetivo de policiais na cidade, ou seja, vai lá, anuncia, criamos a quinta companhia, não. Quem criou e quem indicou o governador para criar a quinta companhia foi o deputado estadual Felipe Poubel, tá? Eles gostam muito de se apropriar do mérito dos outros, sabe, seu Henrique? Então, deixar isso aqui bem claro. E mais... Nós não temos, nessa cidade, que diz que criou o programa Quissamã Mais Segura, eu acho engraçado que eles criam, é coisa de petista, né? Eles dão um nome para as coisas que eles não sabem nem o que é e não tem projeto nenhum. A prefeita diz que criou o programa Quissamã Mais Segura, que nem o Conselho Municipal de Segurança Pública sabe que programa é esse, mas não fez o Plano Municipal de Segurança Pública. Bota aí a cobrança do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos passando vergonha porque nós não temos um Plano Municipal de Segurança Pública. E o que eu estou dizendo está escrito aí, ó, a CAD de Segurança pautou que o jurisdicionado é a Prefeitura de Quissamã, não apresentou o cronograma de elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública. Vocês estão vendo aí? Outras ações inerentes à competência da instituição, ademais, sem implementação do plano do município, não pode receber recursos da União para execução de programas ou ações de segurança pública. Volta para mim, rapidinho. O que o Tribunal de Contas está dizendo aí? Vocês estão vendo aí? O que o Tribunal de Contas está dizendo? Que pela falta do Plano Municipal de Segurança Pública e pela lei que criou o SUSP, Quissamã vai ficar impedido de acessar recursos para combater, né, a criminalidade, para implementar segurança pública, porque não tem um plano. Porque a lei cobra que os municípios tenham um plano para acessar os recursos. Vocês me entenderam? É isso que o Tribunal de Contas está falando aí. Bota aquele segundo documento, presunto. Vocês estão vendo aí? O Tribunal de Contas mandou eles apresentarem um cronograma elaborado para combater programar, planejar a segurança pública no município de Quissamã. O que é um plano, gente? É o desenho, é um planejamento de como se vai implementar segurança pública no município. Porque segurança pública você não faz sozinho. Não é só a Polícia Militar, não é só a Polícia Civil, não é só a Guarda Municipal. É um conjunto de ações das polícias e também junto à população, porque a segurança pública é obrigação do Estado, mas é dever de todos. Então, você faz um plano municipal de segurança pública, porque cada cidade tem uma especificidade. Por exemplo, Quissamã é uma cidade plana. Já deveria ter sistema de monitoramento por câmeras em toda a cidade. É fácil fazer, é fácil de implementar, tem recursos para isso. Nós já gastamos quase R$1 milhão em compra de equipamentos. E pergunta se funciona. Não funciona. E por que não funciona? Por que nós gastamos dinheiro público para implementar um sistema de monitoramento por câmeras na cidade que nunca funcionou?
A quem interessa não ter segurança pública na cidade? A quem interessa inibir o tráfico de drogas? A quem interessa, né, não, vamos dizer assim, não inibir o tráfico de drogas? A quem interessa não inibir, né, os roubos, os furtos? A quem interessa? E por que nós não temos? Por que nós gastamos dinheiro público e isso não funciona? São 8 anos desse desgoverno. 8 anos. E a gente vê a Secretaria de Segurança Pública sendo dada para pessoas sem a menor capacidade técnica e intelectual para gerir segurança pública. Essa que é a grande verdade. E é absurdo. Isso é criminoso. Mas vamos voltar lá. Nós já vimos que o Tribunal de Contas está cobrando, né, a execução desse plano, a feitura, a elaboração desse Plano Municipal de Segurança Pública, e se não fizer, vai ser multado, os gestores serão multados, e mais, eu estou acompanhando de perto isso, porque eu vou a todas as reuniões do Conselho Municipal de Segurança Pública, eu participo efetivamente, aliás, sou a vereadora que mais participa dessas reuniões, estou presente lá, e também ingressei nesses autos no Tribunal de Contas, informando a realidade da nossa guarda. Informei todos os aspectos da veracidade do cotidiano, das dificuldades da nossa guarda municipal. Bom, exibe aí o cronograma. Bota aí o cronograma. Esse é o cronograma que o secretário de Segurança Pública mandou para o Tribunal de Contas. Dá uma olhadinha aí nas datas, gente. Vocês estão olhando esse recorte aí? Etapa 1, que seria o diagnóstico, teria que ser elaborado e entregue em fevereiro de 2024. E aí vocês vão vendo as ações. Para vocês terem ideia, aí, ó, a apresentação do Plano de Segurança Pública e Ordem Pública consolidada, eles têm até 30 de julho para apresentar. Mas o dia 2/6/2024, que seria o início, e a apresentação para o Conselho, porque o Conselho Municipal de Segurança Pública teria que participar, ao menos, de algumas atividades dessa. E aí pergunto, e eu deixo a pergunta para o Conselho de Segurança Pública responder, porque temos que cobrar também enquanto Conselho. Foi feito? Volta para mim. A preocupação deles é outra. A preocupação da Secretaria de Segurança Pública é mostrar videozinho do pessoal marchando na avenida. Essa é a preocupação deles. É inadmissível, é revoltante. Nós tratarmos a segurança pública, a sua segurança, a minha, a nossa segurança, a segurança dos nossos filhos, com os mentecaptos do poder. Bom, como já viram que a mão mais segura é apenas um factoide, né? Criados por ele. E eu gostaria até, inclusive, de bota a matéria do Jornal O Dia, onde eu cobro as câmeras de monitoramento para a cidade. Isso foi uma matéria divulgada no Jornal O Dia, onde eu cobro o monitoramento pela cidade. Bom, que a segurança pública, nós já sabemos, está acéfala no município, que nós temos 5 carros capengas na Guarda Municipal, nós não temos plano de segurança pública, já falei aí, mostra o outro documento do Tribunal de Contas aí, esculhambando a Prefeitura, do TCE. Para o corpo instrutivo, portanto, diante do relato da vereadora, fica nítido que a administração está deixando de realizar investimentos estratégicos voltados para a segurança pública, preocupando-se apenas em suprir carência de efetivo por meio de terceirização de serviço. Bem ainda que, caso houvesse investimentos para esse fim, e aí modernização de equipamentos tecnológicos, implemento de estrutura física, treinamento e capacitação de pessoal, a necessidade do quantitativo de serviço de segurança a serem contratados seria mitigada. Volta para mim. O Tribunal de Contas está dizendo que a preocupação deles, a única preocupação deles é contratar apoio por milhões. E aí vocês já imaginam por quê, né? A preocupação deles não é fazer concurso público. A preocupação deles não é comprar moto, veículos próprios para a guarda municipal, né? Pagar os direitos dos guardas, né? Que estão sendo negligenciados, as progressões, né? Cadê o auxílio
farda, né, deles. Não, a preocupação deles não é essa. A preocupação deles é contratar apoio pelo um valor, que esse aí foi no caso de 3 milhões de reais. Aquele apoio, né, que eles gostam de contratar. Bom, e aí a segurança... Bota aí, por favor, a resposta do secretário para o Tribunal de Contas esculhambando a guarda. Esse aí é o documento que o secretário enviou para o Tribunal de Contas, dizendo o seguinte, eu vou destacar só o que ele falou, mas vai ficar aí na tela, depois vocês dão um print, tá? Ele diz que a Guarda Municipal de Quissamã não é armada, o que é um absurdo, que deveria ser, pelo menos um grupo qualificado deveria portar a arma, eu sou a favor. Tem 127 agentes que trabalham em regime de escala e que são pessoas com idade avançada, né? Ou seja, todo mundo desarmado e velho. Por isso que ele queria contratar o apoio por 3 milhões. E que hoje temos um plantão de 14 agentes da Guarda Civil nas 5 divisões, número esse insuficiente para desempenhar suas atividades diárias. Volta para mim. Se o secretário admite para o Tribunal de Contas que tem um número insuficiente de guardas municipais para desempenhar as suas atividades diárias, né, o que ele fez para melhorar isso? O que a prefeita fez para melhorar isso? O que o vice-prefeito fez para melhorar isso? Absolutamente nada. Ainda passa atestado de burrice, né? Que é o que vocês viram aí no documento, assinado, inclusive, pelo próprio. E aí, nessa situação caótica de segurança pública, para piorar, o assessor especial de governo ainda divulgou um áudio dizendo que a segurança pública da cidade está uma bosta, e que não adianta ligar para ninguém, porque só piora, né? Pelo menos esse assessor especial de governo, ali do Carmo, né, teve um lampejo de lucidez, né, que ele não tem há muito tempo, depois que foi cooptado pelo governo. E é isso aí, eu concordo. Esse áudio foi parar, inclusive, no Rio de Janeiro, né, nas autoridades de segurança pública, né, ele esculhambando a segurança pública. E eu estou falando de um assessor especial de governo, não foi a vereadora que falou, foi um assessor especial de governo que falou. Bom, vamos falar do Museu Casa Quissamã? Vamos lá. O museu está completando 18 anos, tá? Atingiu a maioridade. 18 anos, né? 2006, né? Não é isso? 18 anos. Vai botando as imagens da inauguração aí. Em 2006, nós inauguramos, eu digo nós porque eu estava coordenadora de Cultura e Lazer do município de Quissamã, no governo do ex-prefeito Armando Carneiro, foi criado o primeiro museu da região norte e noroeste fluminense. Esse trabalho foi feito por várias mãos, com a contribuição especialista de historiadores, de arqueólogos, de professores, não só professores de história, mas paleontólogos, enfim, vários profissionais que ajudaram a construir esse espaço, que é o pioneiro no norte e noroeste fluminense, para contar a rica história, né, do ciclo áureo da cana-de-açúcar, do Império, a história do Império, a história da colonização do país, com todas as suas nuances, tá? Com seus êxitos, com a sua história de escravidão, que deve ser rememorada para nunca ser repetida, né? O processo de escravidão, de aproveitamento, né, econômico da mão de obra de seres humanos por outros seres humanos. Então, o museu foi palco de várias atrações culturais. Essas imagens que vocês estão vendo é da inauguração do Museu Casa Quissamã, né? Aí foi reproduzida através de uma enquete, de uma esquete, né, toda a visita de Dom Pedro II ao Museu Casa Quissamã, por ocasião do casamento da filha do Visconde de Quissamã. Nós tivemos apresentações musicais, nós tivemos apresentações teatrais, não só a reprodução do casamento no interior do museu, com a Orquestra de Música Antiga da UF, mas também a apresentação de Tony Garrido. Nós tivemos a apresentação do grupo angolano Angola Fest Show, que reproduziu em volta do nosso baobá várias apresentações teatrais alusivas ao embondeiro. Embondeiro é o nome científico do baobá, que é uma árvore venerada em solo africano por todas as suas potencialidades.
enfim. E aí, a cada 15 minutos era reproduzida uma cena teatral dentro do museu. O museu foi reconstruído, foi restaurado, respeitando todas as seus aspectos originais, num registro belíssimo de um trabalho feito por várias mãos. Esse belíssimo equipamento, que é referência na região norte-noroeste fluminense, está fazendo 18 anos. E aí me diga, como ele é tratado por esse desgoverno que odeia a cultura? E odeia mesmo. Para começar, botou para gerir a cultura uma pessoa que não tem um menor conhecimento técnico sobre cultura, né? E agora a cultura também está com uma pessoa que não tem conhecimento técnico na área. Muito gente boa, gosto muito, mas não tem conhecimento técnico na área. Então, esse desgoverno detesta a cultura, né? Primeiro, o museu foi fechado em 2018 e aí, depois da pandemia, ele ficou fechado por 4 anos. E a desculpa era a pandemia, né? Depois passou a pandemia e o museu não abria. Depois de muita grita, depois de muita luta, eles fizeram uma reforma no museu, que eu não vou chamar de restauro, fizeram uma reforma no museu. E aí gastaram, inclusive, R$88 mil em papel de parede. Mostra a imagem do papel de parede, que eles gastaram R$88 mil aí, presunto. 88 mil reais eles gastaram em papel de parede, que por conta das infiltrações e por conta da qualidade do papel de parede, tá desse jeito aí. Esse aí é o papel de parede que eles gastaram, 88 mil reais. Detalhe, além do papel de parede que eles gastaram 88 mil reais, que está descolando, o Museu Casaquissamã está infestado de cupins. E descupinização é uma coisa que você faz regularmente. Aliás, algo que esse desgoverno desconhece é manutenção preventiva e correntiva. Vocês estão vendo aí? Isso aí é o passeio dos cupins no Museu Casaquissamã. Vocês estão vendo aí? Pois bem, o nosso patrimônio histórico, que pertence à Prefeitura de Quissamã, está sendo comido por cupins. E por falta do quê? Por falta de uma descupinização. Por falta de cuidado, por falta de trato. Vocês estão vendo aí? Pois bem, parte do acervo a gente já não encontra mais lá. Inclusive documentos originais assinados pelo Visconde, documentos assinados por Dom Pedro II, documentos valiosos que pertencem ao acervo do museu. E eu tenho todo o acervo registrado e catalogado, viu, prefeita? Só para o seu conhecimento, viu? Por exemplo, o quadro do Barão de Santa Rita, que ficava de frente para o quadro da Baronesa de Muriaé, esposa dele. Cadê o quadro do Barão de Santa Rita? Esse quadro sumiu desde 2016. Esse é o quadro. Valiosíssimo, inclusive. É um quadro francês, foi pintado num ateliê na França. E esse quadro foi doado para a Prefeitura de Quissamã. Esse quadro faz parte do acervo. E esse quadro sumiu. Bota aí de novo a parede. Bota o quadro e bota a parede. Pois é. É o quadro do Barão de Santa Rita. Uma obra caríssima e eu quero saber onde está, prefeita, esse quadro. E aí, os painéis que contêm a ficha técnica de inauguração também, prefeita, eles não podem ser retirados da parede não, viu? A senhora não pode, apesar que a senhora queira muito anular a história da cidade, porque para eles a cidade começou quando Maria de Fátima chegou aqui, né? Ela sempre conta a história da cidade a partir da visão dela, da vida pessoal dela, sabe, seu Henrique? Porque quando eu cheguei a Quissamã, então Quissamã começa na década de 90, quando ela chegou aqui. Aliás, chegou trazida por seu Otávio, né? Que ela hoje chama de coronel, que ela chamava de paizinho. Hoje ela ofende, né? Mas a história de Quissamã é muito antes da senhora, viu, prefeita? Então, a senhora ponha a ficha técnica do museu no lugar onde deve ser feito. Tá? E pense muito bem antes de botar qualquer pessoa lá para mexer no acervo do Museu Casaquissamã. Né? Quem é a senhora da fila do pão para ir mexer no acervo do Museu Casaquissamã? Né? Então, vamos lá. O chafariz também não funciona. Bota mais chafariz aí. O chafariz também não funciona. Aí vai dizer que é dengue. Aí, com relação ao chafariz, não funciona por causa da dengue. Né? Chafariz não funciona. Várias infiltrações que destruíram o papel de parede. Vai, mostra aí. Vai enquanto eu estiver falando. Aí as infiltrações. Todo cheio de infiltração. Não pode bater uma chuvinha.
Tá pior do que a casa do pessoal, de Quissamã. Não pode bater um chão todo ferrado. Vocês estão vendo aí? Papel de parede descolando. Essa é a realidade do... Eles não cuidam de nada, né, gente? Vocês vão ver o pórtico ali. Quando você passa no pórtico da cidade, o pórtico está imundo. O pórtico está todo sujo. No aniversário da cidade, eles não tiveram a dignidade de jogar uma água, né? Coisa que a gente faz na casa da gente, aquele jato d'água, né? Para limpar. Enfim... ontem eles estavam montando uma tenda na Pedra Portuguesa, num átrio que tem ali da Pedra Portuguesa. Eles estavam montando uma tenda, furando o chão e furando a Pedra Portuguesa para montar uma tenda. Olha só o que é que essa gente faz. Mas olha a cor da Pedra Portuguesa, nenhuma limpeza. Nem um sabão com água eles passam. Além de tudo, são porcos, né, cara? Ainda bota uma tenda para ser montada aí para furar a Pedra Portuguesa. São uns... Mas, olha, é revoltante. Além de não conservarem, eles ainda destroem. É impressionante. Aí, eis que eles trouxeram uma exposição, achei engraçado que ontem eu estive lá. Sabe o que eles trouxeram? Eles não fazem exposição de nada lá dentro, né? Aí, aniversário da cidade, eles trouxeram uma exposição de Nilo Peçanha. São 4 painéis, é isso aí, ó, tá vendo? São 4 painéis. Essa é a grande exposição que eles botaram no Museu Casa Quissamã em comemoração aos 35 anos de emancipação. Tudo bem, ok. Volta para mim. Nilo Peçanha foi ex-presidente do Brasil, era um campista, né? Foi ex-presidente do Brasil, considerado o primeiro presidente negro, né, do país, ficou 17 meses no poder, mas... Prefeita, se a senhora queria, né? Se a senhora trouxe a exposição de Nilo Peçanha para o Museu Casa Quissamã, que eu penso que, sendo o aniversário da cidade, a senhora deveria fazer uma outra exposição alusiva a Quissamã e aos 35 anos de comemoração do aniversário de Quissamã, não trazer uma exposição de Nilo Peçanha, porque isso já estava pronto, a senhora pegou emprestado e botou qualquer coisa lá, né? Mas tudo bem, mas quer trazer Nilo Peçanha? Bota o quadro do Barão de Santa Rita no lugar, porque o Barão de Santa Rita era sogro de Nilo Peçanha, prefeita. Se a senhora não sabe, eu te dou essa aula de graça. Pelo menos a senhora cata onde a senhora enfiou o quadro do Barão de Santa Rita e bota no lugar. Porque aí as crianças, quando forem lá visitar a exposição de Nilo Peçanha, vai falar a vida de Nilo Peçanha e vai ali apontar um quadro onde a história de Quissamã, né, converge com a história do Barão de Santa Rita. E aí pode fazer uma analogia muito longa para chegar a Nilo Peçanha. Te dou essa dica, de graça. Tá bom? Bom, vamos agora falar de educação. Já estamos terminando a nossa live. Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos? 1h03. 1h03. Já vamos falar de educação. Bom, eu começo falando do educação, né? A senhora prefeita... Não, a população de Quissamã se acostumou a ter várias inaugurações do aniversário da cidade, mas há 8 anos ela é aquela... Sabe aquela... Quando você fazia festa de aniversário para o seu filho, aí depois caiu um pouquinho, aí você bate só um bolinho? Maria de Fátima é assim. É só um bolinho e um parabéns e tá bom, né? Mas a população de Quissamã estava acostumada a receber várias obras, casas populares, acabou. Casa popular, então, esquece. Esse desgoverno só fez 4. Né? E aí a prefeita, o ano passado, prometeu isso aí para o aniversário do ano passado. Bota o vídeo aí. E aqui agora nós estamos no Centrinho, ao lado da nossa secretária Helena, do nosso diretor aqui desse espaço, Alcimar Barreto. E aqui nós estamos fazendo um investimento de mais de R$1 milhão. Lembrando que aqui o investimento, a gente mudou o layout, construímos uma quadra, temos projeto de construir uma piscina, ampliamos salas. E em breve, no aniversário da cidade, nós vamos entregar mais essa grande obra. Assim... Vocês estão vendo aí? Pois é. Não, bota aquela imagem lá, do finalzinho. Dá para ser essa imagem do finalzinho? Vídeo gravado em 2 de maio de 2023. A prefeita não está falando do aniversário da cidade desse ano não, tá, gente? Está falando do ano passado. Agora bota aí, para o pessoal que a gente já está no horário avançado da live, bota a planilha de obra do Centrinho. Vocês estão vendo aí? A obra teve início em 2022, era para ter terminado em novembro de 2022, teve vários aditivos. A obra que custou, que inicialmente deveria ser R$ 804 mil, custou R$ 973 mil, ou seja, se atualizarmos esse valor, mais de R$1 milhão,
Nós pagamos mais de R$1 milhão por essa obra que ela disse que ia entregar no aniversário da cidade do ano passado. Agora mostra o vídeo feito ontem de como está o centrinho. Essas são imagens feitas ontem no centrinho por mim mesma, tá? por mim própria. A gente ri, seria cômico se não fosse trágico. Porque além de ser um outro centro de criação de mosquitos, e um local onde estudam crianças que são, né, pessoas especiais, né? Essa é a obra do centrinho que a prefeita disse que ia inaugurar o ano passado. E ela, inclusive, prometeu uma piscina, que já estava terminando a quadra e agora já estava dando início à construção da piscina. A única piscina que eu vi aí foi nos pneus acumulando água e piscina para o mosquito da dengue. Esse é o centrinho, né? E eu vi um vídeo, tadinho, dos funcionários até fazendo um vídeo, uma dancinha aí nas palmeiras, né? Mas é essa realidade que esses servidores vivem, que convivem nesse ambiente. Volto a dizer, esse ambiente é onde estudam, onde é frequentado por crianças especiais. Essa é a realidade da educação do município. Educação que está torrando milhões de reais em festas, em eventos, dinheiro do pré-sal. Essa é a educação milionária que faz isso com o filho dos outros, filhos das pessoas que estão lá e frequentam, e inclusive com funcionários. Fala, Gustavo. Inclusive sem ter números de profissionais que precisam trabalhar. Exatamente. Sem falar que os profissionais que estão lá estão se desdobrando, tá? Porque está faltando profissional para trabalhar no centrinho, para atuar lá com as pessoas, com as crianças que são portadoras de deficiência. Essa é a realidade do centrinho, tá? Foi feito ontem esse vídeo por mim. Quem quiser conferir, é só ir lá, fica ali em São Miguel, na Aleia, na Alameda de Palmeiras, de quem vai à sua direita. Bom, vamos falar de uniformes escolares também, né? Ao invés de falar, bota o vídeo. Isso aí, eu fiz essas imagens ontem. Vou repetir, essas imagens foram feitas ontem por mim. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente. Eu pensei que a prefeita e a secretária de Educação tivessem tomado vergonha na cara e tivessem recolhido esses uniformes lá. Pois eu voltei lá ontem e esses uniformes, calças, casacos de moletom, meia, estão jogados no galpão infestado de ratos. E eu estou falando infestado de ratos porque em cima desses uniformes, vocês estão vendo aí, esse pretinho, isso é cocô de rato, tá? Está jogado no chão, aberto em sacos de lixo, toneladas de uniformes. Vou repetir, isso aí é saco de meia. Tudo isso que vocês estão vendo são uniformes jogados no galpão da educação, tá? E aí eu pergunto, cadê a vigilância sanitária que não vai ver isso? Esqueci, eles não têm carro. Mas é para ir no comércio de algumas pessoas intimidar, dizer que vai multar? Eles vão, né? Por que não vai lá? Por que não vai lá ver isso? Por que não oficia a Secretaria de Educação para tomar uma providência? Esses uniformes, essas mochilas, vão ficar lá jogados nesse galpão até quando, prefeita? E aí depois diz que a vereadora é denuncista, que a vereadora... Olha, eu chego lá, chega um batalhão atrás de mim, é impressionante. Para me inibir da fiscalização, eu volto a dizer, prefeita, seu vice-prefeito Marcelo Batista, eu não sou filha de pai assustado, viu? Não é qualquer coisa que me intimida. E eu vou entrar onde eu tiver que entrar, porque eu posso fazer isso. Eu estou investida no mandato e eu posso fazer, e eu vou fazer, e ninguém vai me impedir. Essas imagens foram feitas ontem. E agora, desta vez, pela segunda vez, eu oficiei a secretaria. Fui lá, constatei e oficiei. O que eles fizeram? Nada. O que eu vou fazer segunda-feira? Ministério Público, com certeza. Bom,
Para finalizar nossa live, eu quero deixar aqui um presente para a prefeita, né? A prefeita, quando não era prefeita, estava pleiteando, né? Estava em campanha eleitoral, ela fez essa publicação. Bota aí, gente. Isso é uma publicação de Maria de Fátima, em 25 de agosto de 2015. Diz o seguinte: a quadra do Carmo está interditada há meses por causa de uma simples reforma no telhado. Para o lixo, a cada 6 meses se gasta 11 milhões do dinheiro da população de Quissamã. Enquanto isso, os demais serviços públicos continuam sendo sucateados e negligenciados. Em maio, quando o atual prefeito assumiu, disse na Câmara que uma semana teria uma resposta para a cidade. Mais uma mentira contada publicamente. Não falta dinheiro, falta governante com compromisso e responsabilidade com as pessoas. Bom, volta para mim. Essa indireta, ela jogou para Furinga, mas hoje eles estão assim. É o homem da xícara, do áudio da xícara. Hoje eles estão compartilhando a mesma xícara. Essa xícara aqui é minha, a deles tem dono, né? E aí essa indireta, ela mandou para o ex-prefeito Furinga falando de 3 telhas. Bota lá a publicação de novo. Ela está falando da quadra do Carmo, está falando dessas 3 telhas aí da frente, tá vendo? E na época a quadra foi interditada. Aí ela falou, volta para mim, ela falou que a quadra estava interditada, estava faltando 3 telhas e que não tinha, ninguém ia lá para repor as 3 telhas. Mas que para o lixo tinha dinheiro. Hoje, 2024, 14 de junho de 2024, é a mesma empresa que continua no lixo, que já faturou mais de 163 milhões de reais no município de Quissamã. E hoje, a quadra do Carmo está assim. Mostra a foto. Essa é a quadra do Carmo. E detalhe, lá em 2015, pelo menos eles interditaram. Hoje, a quadra do Carmo está assim, aberta, nem interditada está. Essas imagens foram feitas ontem, por mim. O que eu quero demonstrar com vocês, por esse simples exemplo da quadra, é o quanto esta prefeita é falaciosa, é mentirosa, engana a população e usa de mentiras para manter vocês enganados. Viu? Então, é um simples exemplo que eu estou usando para definir esse desgoverno, essa desgraça que se abateu sobre Quissamã, que é o governo da senhora Maria de Fátima e do seu Marcelo Batista. Gente, estou me despedindo. Obrigada por vocês que acompanharam. Quem não puder, eu tenho certeza que vai ver depois. Obrigada pela audiência. Obrigada pela interação que vocês estão tendo nas minhas redes sociais. Isso mesmo, assistam, se informem. Eu vou daqui a pouco indicar a vocês uma bela leitura, que esse livro aqui se chama Dama de Espadas, maravilhosa leitura. É uma história muito parecida com uma que aconteceu numa operação policial aqui em Quissamã, né? Onde uma senhora adivinhava cartas, né? Cartas marcadas. Mas depois eu passo para vocês essa literatura. Feliz aniversário, Quissamã. Muito obrigada e até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Obrigada, gente.